Aí, ó, algumas pessoas serão removidas, blá, blá, blá. Se alguém caiu, é só entrar de novo, mas eu acho que não caiu ninguém. Ah, nós precisamos conversar. Eu estou um pouco apreensivo com relação às aulas por conta de vocês não estarem sendo totalmente sinceros comigo, tá? No sentido de expor as suas dúvidas. Vocês estão entendendo o conteúdo? Porque é uma coisa assim, o que está acontecendo é uma coisa completamente fora da realidade, né? Ah, nós não temos ah, como medir isso, porque vocês né, não entraram numa escola, né, para ter aula assim. É diferente de você fazer um curso na faculdade que seja semipresencial ou à distância, porque não tem tempo, então a pessoa ela entra sabendo que vai ter que ter um tempo de dedicação, vai ter que buscar algumas coisas, o currículo já é diferente, e nós não fizemos faculdade para dar aula desse jeito, então a gente está se adaptando, né? E eu preciso que vocês deem o retorno para mim do que vocês estão precisando, o que que vocês não estão entendendo, para que não fique, porque eu posso estabelecer um planejamento e esse planejamento ir adiante sem que eu não estou em contato, com vocês para dizer, enfim, que vocês consigam fazer as perguntas de maneira mais pontual e ah, eu não sei como é que a coisa está andando, né? O Matheus, o Thiago sempre perguntam, né? Então eu preciso que vocês, quem não está entendendo, pergunte. Preciso disso. E é impossível que tenha só dois que tenham dúvidas. Falando assim, por exemplo, tradicionalmente, o Arthur e o Bruno não perguntam, mas eles sabem o conteúdo, né? Praticar, como o Matheus está falando, que ele escreveu ali no chat, é muito importante, porque ali você vai ver. Ótimo, que bom, Thiago. Então, eu quero dizer como é importante que vocês perguntem para que vocês consigam ah, entender. E a dúvida de vocês, por outro lado, tem os mais tímidos, né? Podem escrever ali, podem no chat, não estão olhando, e que vocês entendam que essa dúvida é importante, tá, pessoal? Porque senão eu vou passar que nem um rolo compressor. E não é esse o objetivo. Se tiver que parar, a gente para. Se tiver que ir fazer o que a gente tem que fazer, o que vai fazer agora, como agora nós vamos corrigir a tarefa, é muito importante que vocês a, façam esse papel que é a metade do. Lembra que eu já falava na aula que o meu trabalho terminava na carteira e da carteira até a cadeira era responsabilidade tua, né? O aprendizado é meio a meio. Agora, mais do que nunca, né? Você tem que perguntar. Eu quero só que vocês falem, o som tá bom? Eu tive que colocar o cabo, porque a internet estava muito lenta. Ah, cortou o som, tá tudo certo? Tá bom? Então tá bom. Então, nossa tarefa era, nós tínhamos a página 21. O exercício, tá ok. O exercício da Mayra's blog. Como o computador tinha demorado. Ah, tá. A internet tá boa. Eu vi que deu algum problema antes mesmo. Ah, um pouquinho.
Qual é a tua dúvida, Thiago? Tu já pode ir perguntando. A minha dúvida Hum, é no exercício 4 da página 26, tá, que eu não estou entendendo a diferença do must e do don't have to. tá. Must e doesn't have to, tá. Por que que não tá entrando? Ahn, página 26. Só um pouquinho que eu vou ter que apresentar. Hum, meu Deus, onde é... Ah, tá aqui do lado. Eu procurando no lugar errado, não tem como, né? Quem sabe eu tenho que fazer do jeito certo. Tá, vocês estão enxergando o livro? Sim. Sim, ok. Hum, ok, here. Então, assim, opa. Ah, resposta, não, resposta, não, resposta. Não, resposta feia, feia resposta. Ok. Então, aqui tinha decide if the sentences are true or false, né? Então, a gente estava vendo a diferença do must e do have to. Quando você fala que must, you must do something, você tem que fazer uma coisa, uma obrigação. Como é que eu posso falar que você tem uma obrigação de fazer uma coisa? You have to do, ok? É a mesma coisa. Mais formal, talvez o must seja mais formal, porque ele é um verbo modal. O que o verbo modal indica? O modo. Qual é o modo? O modo obrigação, né? E quando você for fazer uma outra maneira mais atual de falar, you must é you have to, tá? Quando você nega, você vai negar aquela ideia. Então, se você fala you mustn't, é uma proibição. É mais formal ainda você falar you mustn't, tá? Porque você não pode mesmo. Qual a maneira que você tem, a outra maneira para negar? Você pode falar you can't, tá? You're not allowed é uma outra maneira de falar que você não pode fazer uma coisa. Então, you are not allowed não é permitido. You can't, você não pode. You mustn't, você não pode, você não deve. Agora, se o must é sinônimo de have to, o mustn't não é sinônimo de don't have to, né? Porque quando você fala don't have to, é uma ausência de obrigação. Você não tem que fazer, mas você pode fazer. Ao contrário de mustn't. Se você fala you mustn't, e não pode fazer, entendeu? Agora, se eu falo you don't have to be here, você não precisa estar aqui, mas tudo bem, só para avisar que não é uma obrigação. Você pode estar. Agora, se eu falo you mustn't be here, é porque não dá, tá? Então, qual é o exercício 4 tu falou, Thiago? Esse aqui em cima? É, isso tem Choose- mesmo. Isso, choose the correct alternatives. Eu quero só fazer uma pergunta. Se eu diminuir aqui, diminui o som de vocês também, ó. Vou diminuir e aumentar. Diminui? Não. Não, ai, que bom. Então tá, porque eu deixei bem alto por causa da voz de vocês. E, enfim, aí cada vez falava, tipo, tum, aí dói um pouquinho de manhã cedo. Ok, choose the correct alternatives. We use our cell phones in class. Usar os telefones em sala. Pode ou não precisa?
Não pode. Então é we must not, né? We must not. Por quê? Porque a gente não pode usar os telefones em sala, tá? Agora, you drive on the left in Peru. Você vai dirigir na esquerda no Peru? Sim ou não? É uma proibição ou você não precisa dirigir, né? Então, mais porque as duas frases estão gramaticalmente certas, não tem um erro. O que você precisa entender é a ideia que existe na palavra, né? Tu tem que ler, tu tem que saber o que tu tá falando. Por exemplo, como é que eu vou falar que você é proibido beber e dirigir? Como é que você vai falar isso? Ah, tô Não sei. esperando. Pensa, beber é drive e dirigir. Beber é drink e dirigir é drive. Então, como é que você vai falar? Você não pode beber e dirigir, tá? You Vamos. must not drink and drive. Isso. You must not drink and drive. Aqui, ó. Tem algumas maneiras de você falar. Eu vou colocar aqui no chat, tá? You. Isso, Luísa, tá? Só que assim, ó. Se fosse. Uh, you don't have to. Quer dizer, você não precisa dirigir, tá? Você não precisa. Você não tem. Que não é o que você está querendo falar. Então, quando você fala, você pode falar you mustn't ou must not drink and drive. Como eu falei, é bem formal. Você pode falar you can't drink and drive, tá? Ou you aren't allowed to drink and drive. São três maneiras de você falar uma proibição. You can't, you must not, you aren't allowed to. O aren't allowed é mais um sentido de permissão mesmo, né? O must é uma proibição, é mais incisiva, né? Até mesmo por ser mais formal, né? Existem umas consequências muito, né? Beber, dirigir, consequências catastróficas. Só um pouquinho. Ok? Então, voltamos para cá. Então, you must not drive on the left. Então, você tem, como eu falei, você tem que saber o que você está falando. Se é uma coisa que você pode fazer, mas não precisa, ou se é uma coisa que você tem que fazer. Então, Edward's lucky. Ele tem sorte, é sortudo. Por quê? Ele está proibido de fazer a tarefa hoje à noite, ou ele não precisa fazer muita tarefa hoje? Ele não precisa. He doesn't have to, né? He doesn't have to do much homework tonight. Agora, se ele quiser fazer mais tarefas, se ele quiser inventar ou exercícios, problema dele, assim, é uma coisa que ele vai resolver com ele. Agora, ele não está proibido de fazer. No número 4, normally, students in the US são proibidos de vestir um uniforme? Não, né? Eles não têm que vestir um uniforme. Don't have to wear a school uniform. Existem escolas que exigem uniforme? Existem. Escolas católicas, escolas religiosas, normalmente exigem. Agora, não é é uma ausência de obrigação para a grande maioria. No número 5, you smoke here. It's illegal. Se é illegal, é só proibição. You must not. Né? It's illegal. You must not smoke here. It's illegal. Não pode fumar aqui. Assim como vender chiclete na Tailândia é proibido por lei, né? Não pode. Para
fica quieto. E não pode. Né? Ok? Ficou claro, Thiago? Foi o Thiago que tinha feito a pergunta. Ficou claro, professor. Obrigado. Tá? Ah, aqui no exercício 3, nós já tínhamos feito a correção, não, né? Students clean their classrooms eu não me lembro, porque estavam as respostas ali, eu não me lembro se eu gravei na aula. Eu gravei na aula, isso aí. Página 27, 26. Não, eu tinha explicado na outra aula. Ah, nós vamos só repassar, então. Students clean their classroom before class. Vocês olharam o texto aqui, eles fazem antes da aula? All students must clean their classrooms at the end of the school day. Se os alunos must clean the floors at the end of school, at the end of school day, é porque não é no início, né? É no final. Então, tá errado. Tá errado. Ok? False. If a teacher is sick, the students don't have to come to school. If a teacher is sick, students must not be late for school. If a student is regularly late for class, he or she must come in earlier than the other students and do more cleaning. Né? Então, se ele chega normalmente atrasado, ele tem que vir mais cedo do que os outros alunos e fazer mais limpeza, né? A punição por chegar atrasado frequentemente. Students must behavior. Vocês lembram o que é behavior? Já vimos. Hum? Tanto pode ser isso aqui quanto isso aqui, tá? Behavior. Isso, thanks, Arthur. Se você viu escrito com O-U-R, é escrita britânica. VIOR é escrita dos Estados Unidos. É uma daquelas diferenças pequenas, né? Não vai mudar, mas não é questão de estar errado. Isso, exatamente. Color, 40, o número, né? O primeiro é lá na Inglaterra, e o segundo é nos Estados Unidos. Center, theater. Então, tem várias palavras que elas vão. Já sabe que se for escrita de uma determinada maneira, o sotaque vai ser do país, né? Mas, normalmente quem vai definir são os Estados Unidos e a Inglaterra. Ali na Escócia, aí eles acabam, Escócia, o Reino Unido todo acabam, a Europa, de uma maneira geral, é mais influenciada pela Inglaterra e nas Américas, nós, no caso, pelo inglês dos Estados Unidos. Ok? Não, acho que eles pronunciam garage e garage, tá? Mas no inglês da Inglaterra, eles vão falar garage, mas não tem o D, ele só pronuncia garage. E nos Estados Unidos vão falar garage, né? Com o acento na segunda, no meio da palavra, a sílaba tônica, tá? Mas não tem o D, só pronuncia, ok? Ah, Então, behavior, né, comportamento. Students must stand up at the start and end of the class, greet the teacher and bow. Tá? Então, os alunos devem, é obrigação, levantar no começo e no final da aula
Greet the teacher é cumprimentar o professor e fazer uma reverência, curvar-se. Bow é uma reverência, aquela que eles fazem assim, quando você tem um, uma autoridade, um rei, autoridade não, mas um rei, um príncipe, um imperador, você faz reverência, né? A única pessoa que não faz reverência ao imperador do Japão é o professor. O imperador se curva perante ele. Hum, não lembro se eu já tinha falado isso para vocês. Mas a profissão é tão importante que o próprio imperador admite que teve professores e que eles foram importantes para que ele seja assim. Então, o imperador, todo mundo se curva, faz reverência para o professor. Não são só os alunos, né? You must also do this when another teacher enters a classroom, né? Você deve fazer reverência também, bow, tá? Se um outro professor entrar na sala. If your teacher can't come to school, you must study quietly in class. Né? Se o teu professor can't come, não consegue vir, você tem que estudar quietinho na sala, esperar o próximo, tá? Então, if a teacher is sick, the students don't have to come to school. False também, tá? Eu só queria falar sobre a palavra bow. Bow, você pode ela vai ser escrita desse jeito e ela tem duas pronúncias, tanto bow quanto bow. E aí você vai ver pelo contexto qual é que é. Quando for um verbo, que é fazer reverência, é bow, né? Se alguém falar assim, ó, bow before the queen, então, perante a rainha, você vai fazer a reverência, tá? Eu ia falar de dois, Arthur. Tu pode falar do terceiro depois, tá? E o segundo é quando ele é arco e flecha, daí é bow and arrow, tá? Quando ele for, apareceu assim, ó, bow and arrow, arco e flecha. Quando ele for arco, é bow. Quando ele for fazer uma reverência, é bow, tá? Qual é que é o outro significado, Arthur? Ah, é verdade. É verdade, do fazer o. Mas eles não usam mais ribbon. Eu me parece que é mais usado como ribbon. Aquele laço que você faz pro, a roupa, né? Fazer um laço no cabelo, o laço na roupa é ribbon. Deixa eu ver aqui. Aren't really just Bow. bow. Okay. A knot tied with two loops and two loose ends. A weapon for okay, shooting arrows. Noun, curva arco experimentar. Mais definições. Bow. Bend the head, é bow. Bow. Express thanks, bend the body, bend with age or under pressure. Submit to pressure. An act of bending the head of upper body. Bow. The front end of a ship. Ah, tá, proa. Pois eu queria ver como é que era quando ele é laço, não apareceu nem na definição ali, tu viu? Mas quando é laço, eu não me lembro se é bow ou se é bow.
continua sendo bow, né? Bow, como arco e flecha, tá. Eu não me lembrava. Bow fechado, aham. Pois é, não. Mas o violino não tinha. Mas eu já escutei sim, só não me lembrava, tá? Agora eu vejo muito eles usando como ribbon. O vestido tinha the dress had all the ribbons it could, né? Tinha todos os laços que podia. Mas thanks for the help. Alguém tem alguma colocação? Esse é bowl. Faltou um Lzinho ali, tá? Bowl. A gente fala bowl, né? Mas é bowl. E ele tem é pires, aquele pires profundo, né? Hoje em dia, na verdade, é uma tigela, né? E as pessoas usam mais mais uma vez esse complexo de vira-lata que o brasileiro tem, que achar que tudo que é estrangeiro é mais legal, né? A gente acaba perdendo algumas palavras. E aí usa errado, né? Claro que garante o meu emprego, mas, né, é uma coisa que a gente tem que lutar para não perder. Mas hoje em dia tá todo mundo usando. Eu comprei um bowl. Não, comprou um bowl, fica até, é tipo Bluetooth, né? Então, ou eu falo Bluetooth, ou Bluetooth, a pessoa fala Bluetooth, eu falo Bluetooth, porque eu não vou ficar dando carteiraça assim. E o teu Bluetooth não tá funcionando, porque o the tooth fica estranho, né? Agora, se tu tá falando inglês, faz total sentido ficar falando. Não faz sentido falar Bluetooth ou Bluetooth em inglês, né? Mas quando tá falando português, eu me adapto conforme a pessoa tá errando, que é pra, né? Enfim, go with the flow. Vai com o sentido do rio. Tá indo pra direita, vai pra direita, tá indo pra esquerda, vai pra esquerda. Um, Students serve the food at lunchtime. Lunch. Students and teachers all eat together in the classroom. You don't have to serve the food every day. Students take turns doing that, but you must eat all the food given. True, né? Eles servem, mas eles não. Eles comem juntos, os professores e os alunos. You don't have to serve the food every day. Você não tem que servir, mas você, né, vai servir. Então, a comida é servida pelos alunos. They take turns. Take turns é revezar, tá? Take turn é revezar. No sentido de hoje sou eu, daqui na quinta-feira você é de novo. But you must eat all the food given. Não dá para sobrar. Eles já botam um pouco a comida, na verdade, né? Não, assim, os casos de obesidade lá são bem menos frequentes do que aqui. Students can't come to school in the summer break if they want. They can come to school in the summer break if they want. Vacations. The school will close for 5 weeks at the end of a year. But students must not forget to do their vacation homework. You don't have to come to school during vacation, but lots of students do this. Então, eles podem ir. Se don't have to, you don't have to come to school. Você não precisa, não tem que ir para a escola. Mas você pode. Ok? Não teve nenhuma alternativa ali com relação à aparência, né? Então nós vamos ler. All students must wear their school uniform and they must not wear makeup or have unusual hairstyles. Né? Eles têm que usar o uniforme e estão proibidos de usar maquiagem ou ter aqueles estilos de cabelo loucos, né? Então, como é que é o nome daquilo? Cosplay tá
fora de cogitação. Cabelos rosas e amarelos, e, né, não. Né, tá? Porque né, a gente acha que todo mundo vai sair com aquele o olho arregalado e cabelo colorido. Não, não é verdade. É um bairro de lá. Tá? É tipo, quando eu fui para Londres, eu achava que todo mundo ia ser aquele piradaço. Não, é só lá em Camden Town. Lá, sim, todo mundo muito doido, mas saiu dali, o pessoal é caretésimo. Não, não é assim. Do you have any questions? Please. No? Opa. Ai, que bom. Não tá entrando. Só um pouquinho. Tá, vamos ver se vai aqui. Hum, momentos de silêncio. Eu nem queria mesmo que funcionasse, né? Nem queria. Como esse livro não foi fechado, de acordo? Não fechei ele, quem fechou foi vocês, querido. Tá, qual outra dúvida que alguém tem alguma outra pergunta? Não? Então, gente, eu quero conversar com. Não, tá. Porque eu quero que vocês vão para a página 6. Aqui, ó. Então, é só porque tem algumas coisas da prova que nós vamos ter que. Eu estava adiando essa conversa, mas não, né? Vocês viram que agora a gente não vai voltar. A data ficou indefinida, né? Não vai ser no final de maio, então deixa assim. Ah, pessoal, Simple Present. Abram o microfone, alguém, e me diz o que que você pensa quando você fala em Simple Present. Tá? Ninguém vai abrir, então vamos ver. Luara, o que que é um Simple Present? Se tu falar que é um cartão de aniversário, eu atravesso a tela do computador e vou aí para brigar contigo. Um presente simples, pode ser um cartão de aniversário. Não é piada, essa resposta já foi dada em sala de aula. Hum? A Luara saiu da sala. Ô, Adriano, Hum, posso falar? pode falar. Quando eu penso em present, eu penso em coisa que é pra representar ações habituais, tipo, Habituais. Uhum. expressar uma verdade, Isso, tá. entendeu? Então, Sentimento. isso. E o que que o will tem a ver com isso? O will é quando você vai fazer alguma coisa. E então, mas vocês falaram isso na hora da prova. Tipo, ao Exatamente. Will indica futuro, tá? Como o Giovanni falou, presente simples é o hábito, né? A verdade inquestionável. O sol se levanta no
no leste se põe no oeste. Isso é inquestionável, né? Ele não, é um fato que a água ferve a 100 graus. Não precisa estar fervendo agora, mas é uma coisa inquestionável, né? A 0 grau, a água congela e derrete ao mesmo tempo. Ela precisa estar um pouquinho menos de zero para que ela só congele. Então, são coisas que você precisa ter claro, né? E no nono ano, gente, eu não espero que vocês façam mais esse tipo de confusão. Teve gente que colocou will, teve gente que colocou did, was, were no presente. Quando você fala no present progressive, é a coisa que está acontecendo, é um progressivo, é uma ação que não se completou, né? Volto a falar, nono ano não se espera mais esse tipo de erro, tá? Confundir present perfect com simple past, ok. Por quê? Porque é uma coisa que eternamente a gente vai ter, a não ser que você comece a pegar e praticar mesmo. Tem que praticar. Vai, começa a conversar, tu vai sentir as pessoas falando, vai lembrar da explicação, usa, aí escuta uma pessoa falando, tu vai repetir o que ela falou, aí tu escuta outra pessoa falando, tu repete também, daí tu começa a ficar confortável com aquela situação. Por quê? Porque nós não temos em português. E aí a gente se sente inseguro, sim, tá? Não vou enganar ninguém. Isso é uma coisa. A língua é uma coisa que você precisa praticar constantemente. Porém, quando você tem uma coisa que não existe na sua língua, você precisa de muito mais insumo para poder desenvolver aquela estrutura. Quando você está falando, como eu falei, do present perfect, você precisa ouvir, falar, ouvir, falar. Agora, quando é uma coisa que já existe na tua língua, ela é para ser resolvida com menos esforço, né? Como o Giovanni falou. É fato, verdades, hábitos, eu escovo os dentes. I brush my teeth. Pronto. Eu estou escovando meus dentes. I'm brushing my teeth. Pode ter corrigido, pode ter feito a forma, escreveu errado, né? Ok, escreveu errado, não criou nenhum outro contexto, escreveu brushing com SH, não, brush é com SH, sei lá, escreve brushing com RA, por exemplo. Se você escreveu com A, aí você vai estar criando um outro contexto. Agora, se for, esqueceu do G no final, brushing, escreveu brushing, não vai criar nada demais. Agora, quando você escreve uma coisa que não tem nada a ver, sendo uma coisa que nós temos em português, eu acho que faltou um pouco de estudo, né? Então, simple present, present progressive, a questão do forma no passado, né? Quando você fala verbos regulares e irregulares, faltou um pouquinho de estudo também. Isso você vai precisar nesse tempo que a gente vai. Eu não estou aí para voar no pescoço de vocês. Vocês vão ter que ter uma especial atenção. Como que vocês vão fazer? Quais as técnicas que vocês estão adotando para poder lembrar disso? Né? Como o Matheus falou, estou jogando, sei lá, usando, estou treinando, é isso mesmo. Vocês têm bastante tempo para fazer uma curtição que tu, né, vai curtir e vai aprender inglês, certo? Seja com leitura, seja com filme, seja com série, seja com jogos, dá para melhorar bastante, mas você tem que querer, tá? Me pergunta, mande dúvida no e-mail que a gente vai, a aula está terminando. Tá, pessoal?
Eu espero que vocês tenham aproveitado. Ninguém mais me perguntou. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Ainda posso ficar mais um pouco. Não? Elas devem ter sido mandadas hoje, que a gente entrega. Mandaram? Tá. Porque a gente manda na sexta-feira. E aí eles têm o final de semana para se organizar e mandar. Eu não sei quando é que. Recebe hoje? Na segunda-feira vocês recebem? Ah, tá. Uhum. Então, deem uma olhada nas tarefas que foram pedidas. Eu fiz a gravação no vídeo, eu gravei esse aqui do vídeo da Maíra, lá, da Mayra, um pouquinho. Mayra's vlog, esse aqui, tá? Vai ser bem legal, ela comenta várias coisas. E a parte as leis americanas, eu peguei aquela parte ali para vocês descontraírem, porque tem um monte de lei doida, muito engraçada as leis deles. Proibição, tipo, não pode usar, você não pode usar um bigode falso, tá lá na lei, gente. Você não pode usar um bigode falso dentro da igreja. Eu fico imaginando quantas pessoas foram colar um bigode e foram pro meio de uma missa para eles fazerem uma lei proibindo esse tipo de coisa. É muito engraçado. Viu? Não é só aqui no Brasil, não. Tem em tudo que é lugar. Tá bom? Então, um beijo, gente. Boa semana. Tá? Miss you all. Vou parar de gravar.